Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem. Essa é uma promessa do Senhor Jesus. Os sinais seguirão a todos os que creem. Quem crê no Evangelho será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas eu queria, dando continuidade à palavra que nós trouxemos ontem, sobre a verdade, sobre o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, que Jesus promete. Então, ontem nós falávamos sobre esse texto que vai aparecer aí. Jesus falou assim, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito da verdade porque o mundo vive na mentira, gosta da mentira, curte a mentira. Então, ele não pode receber o Espírito de verdade, o Espírito da verdade. Para a pessoa receber o Espírito da verdade, ela tem que deixar o mundo, ela tem que abandonar o mundo, ela tem que morrer para o mundo, para poder receber o Espírito de Deus. É uma troca. Você dá a sua vida, você entrega a sua vida, você entrega a sua alma, o seu coração para Jesus e morre para esse mundo. Então você tem o direito de receber o Espírito da verdade. E a partir do momento que você recebe o Espírito da verdade, o caráter da verdade estará dentro de você. E não só da verdade. Nós vamos ver já que tem muito mais do que além da verdade. Então Jesus disse, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, referindo-se àqueles que criam nele, ele diz, vocês que estão me seguindo, os discípulos, vocês o conhecem, e ele habita convosco, mas ele estará dentro de vós. Ele habita convosco, quer dizer, naquele momento, naqueles dias, o Espírito Santo estava ali junto com os discípulos. Mas quando ele viesse em substituição ao Senhor Jesus, ele habitaria dentro deles. E é o que acontece nos dias atuais. Nos dias atuais, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, não habita encostado na gente, perto da gente, junto da gente, não. Ou ele habita dentro de nós, ou ele não habita. E como é que você sabe que você tem o Espírito Santo? A partir do momento do seu caráter, dos frutos do seu caráter. Então, você que recebeu o Espírito da verdade, você não vive na mentira, nem anda com mentira nos lábios, não é verdade? Você não anda com enganos, com ilusões, você quer... Os seus sonhos são os sonhos de Deus. Você abraça os sonhos de Deus e deixa o resto com ele. Então, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela vive em função, de acordo com a vontade de Deus.
100%. Ela quer realizar a vontade de Deus, porque o Espírito que está dentro dela é o Espírito de Deus. Agora, se nós voltarmos lá no livro de Isaías, fala sobre Davi e o que viria da raiz de Davi. O que viria da raiz de Davi. Então, diz o texto que repousará sobre ele, quer dizer, Jesus, está profetizando sobre Jesus. E repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Quer dizer, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. Muito bacana, né? O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza, força, poder. O Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Ora, minha amiga e meu amigo, nós vamos ter um testemunho daqui a pouco que vai falar dos seus sonhos quando era jovem. É uma dentista. A dentista então diz: eu queria ser alguém na vida. Eu queria ser alguém. Eu queria ser alguém na vida. Que é o desejo, que é o sonho de todo ser humano. Todo mundo quer ser alguém na vida. Então, se você quer ser alguém na vida, a primeira coisa que você tem que investir é na sua cabeça. Mas não do ponto de vista apenas intelectual, formação que você alcança numa faculdade, numa universidade. Não, mas, sobretudo, ter uma formação do caráter de Deus, ter uma formação dos pensamentos de Deus, ter um caráter do próprio Deus, da forma como Jesus manifestou o seu caráter aqui no mundo. Então, para você ter o Espírito de Deus que faz formar em você essa plenitude da grandeza de Deus, porque aqui em Isaías, capítulo 11, versículo 2, fala da plenitude do Espírito Santo. Quem tem a plenitude do Espírito Santo tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de sabedoria, a pessoa é sábia, ela é sábia, pode até nem saber ler nem escrever, mas ela é sábia. Porque a sabedoria não é a sabedoria deste mundo, é a sabedoria que vem do alto. Então a pessoa é sábia, a pessoa tem entendimento, ela compreende, ela tem o seu intelecto aberto, liberto, o seu entendimento, ela percebe a voz de Deus, ela discerne a voz do Espírito Santo. E ela então pode dar sequência à sua vida fazendo as escolhas de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, porque você sabe quantas pessoas nos assistem nesse momento e dizem, realmente, toda vez que eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, você não consegue entender, porque não aconteceu ainda ter recebido o Espírito de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você lê a Bíblia, você vai entender exatamente o que Deus quer falar com você. Agora, não só o Espírito de entendimento, ele fala do Espírito de conselho. Espírito de conselho. Dá licença um instantinho, deixa eu beber um pouquinho d'água. O Espírito de conselho. Quer dizer, quando você tem o Espírito de Deus, você tem sempre uma palavra para a pessoa aflita. Qualquer que seja a aflição, qualquer que seja a necessidade dela, qualquer que seja o desespero dela, você sempre vai ter uma palavra que venha ao encontro da necessidade dela, porque o Espírito que está em você é o Espírito de conselho e de fortaleza. Aqui trata-se da fé, do poder de Deus, o Espírito da fé, da coragem, o Espírito que faz você falar e levantar o que está caído, estimular o que está fraco, fazer da pessoa
que está prostrada, a pessoa que está em dúvida, reverter a situação e ser uma pessoa de fé, e se levantar. Quer dizer, ter aquele ânimo para enfrentar as suas lutas, os seus problemas e vencê-los. Então você vai ter o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de sabedoria, que é o Espírito de entendimento, que é o Espírito de conselho, que é o Espírito de fortaleza. Mas não é só isso, não. Ele também é o Espírito de conhecimento. Conhecimento que o mundo não tem. Conhecimento que o mundo desconhece. Porque é o Espírito do Criador, que conhece todas as coisas. Então, ele te dá conhecimento de coisas que as pessoas formadas, com formações acadêmicas, PhD nisso, PhD daquilo, não tem. O espírito de conhecimento vem de Deus, é o Espírito de Deus. E, sobretudo, terminando esses 7 espíritos, vem o espírito de temor do Senhor. O espírito de temor do Senhor, aí fecha a conta direitinho. Porque quando a pessoa tem um Espírito de Deus, ela tem esses 7 espíritos consigo. Quer dizer, não são 7 espíritos, mas são 7 qualidades do Espírito de Deus dentro de você. Deus concedeu essa plenitude de espírito para o Senhor Jesus. Por isso que Jesus tinha poder, tinha sabedoria, tinha conhecimento, era de fé, entendimento, ele entendia as pessoas, ele compreendia as pessoas. Você vê aquela vez que todo mundo queria apedrejar aquela mulher que fora pega em flagrante adultério, todo mundo estava preparado para matá-la, jogar pedra. Então Jesus veio com uma palavra que desarmou todos eles. Eles se sentiram insignificantes diante daquela situação. E eles abandonaram as pedras, abandonaram as acusações, viraram as costas e foram embora. Porque Jesus disse: aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. E todos eles foram embora. Que maravilha, não é? Então, isso é o espírito de entendimento, é o espírito de conselho, é o espírito de fé, é o espírito de sabedoria, é o espírito de Deus. E é o espírito de temor, porque quando uma pessoa fala de Deus, quando o Espírito Santo fala através de nós, leva o temor do Senhor. Não é terror, não. Não é medo, não. Mas temor quer dizer respeito, reverência. Quando a pessoa tem um espírito de temor, ela tem o espírito que a faz compreender quão insignificante ela é e quão grande é Deus. Então, esse espírito é que faz a pessoa ser sábia. Esse espírito, o espírito do Senhor, o espírito do temor do Senhor, é que faz a criatura ser sábia, ter entendimento, ter conselho, o espírito de conselho, ter o espírito de fortaleza, ter o espírito de conhecimento. Minha amiga e meu amigo, eu pergunto, o mundo pode receber esse espírito? As pessoas normais desse mundo podem receber esse espírito? Porque para receber esse espírito, a plenitude de Deus, para você ter o espírito de Deus em toda a sua plenitude, você tem que morrer para este mundo, que é um mundo de mentira, que é um mundo de falsidade, que é um mundo de violência, é um mundo de injustiça, é um mundo de desigualdade, é um mundo cruel, perverso, é ou não é? Pois bem, mas no meio dessa lama toda, desse mundo podre que nós estamos vivendo neste mundo, ainda nascem aqueles lírios do campo, né?
ainda aquela rosa de Saron é capaz de surgir para fazer a diferença. E é o que o apóstolo Paulo complementa lá na sua epístola, dizendo assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a graça de Deus alcança aqueles que abandonam a mentira, o engano, o fingimento, que abandonam a máscara, que arrancam a máscara e dizem: ó, meu Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou uma criatura indesejável, eu sou suja, eu não mereço nada, mas eu creio que o Senhor existe, que o Senhor é compassivo, é misericordioso, então, por favor, me atenda. E Deus ouve. Não importa se essa pessoa é bandida, não importa se essa pessoa é assaltante, é assassina, é cruel, não interessa o que essa criatura fez de perverso, de ruim. O que importa é que ela, quando se manifesta de forma verdadeira, sincera, então agrada a Deus e o Espírito do Altíssimo vem sobre ela. Nós vamos agora, então, assistir o testemunho dessa doutora dentista que dizia: eu quero ser alguém. E esse alguém só aconteceu quando ela recebeu o Espírito de Deus. Não o diploma da faculdade de odontologia, não. Foi quando ela recebeu o Espírito de Deus. Vamos assistir a vida dela agora. Meu nome é Célia de Giaimo, eu sou dentista, moro na cidade de Atibaia e eu vim de uma família tradicional, não havia respeito, não havia fidelidade e muitas vezes havia muita violência em relação às brigas que aconteciam. Isso tudo foi me tornando uma criança triste, uma criança fragilizada, que tinha sonhos, mas não via na própria família uma base para aqueles sonhos se concretizarem. Então, minha decisão foi estudar. Eu queria estudar para ser alguém na vida, para poder sair daquela situação difícil. Me formei, me tornei uma profissional que me dedicava bastante, mas eu não conseguia deslanchar no mercado de trabalho. E nesse período começou a ter muito tumulto na minha família e eu acabei saindo de casa. Eu não tinha para onde ir e eu acabei morando numa casa de encosto, porque todas as portas se fecharam. Depois que eu passei a morar ali, tudo piorou. Iniciei um relacionamento, desse relacionamento eu vim a ter uma filha. E quando eu pensei que esse relacionamento fosse me dar uma estrutura, me dar uma base para a minha vida, eu vi tudo desmoronando e eu ainda me vi na situação de mãe solteira. Nesse período eu comecei a apresentar um quadro de doença, um problema chamado síndrome neurocardiogênica, um problema que acelera o coração, falta sangue no cérebro e ocasiona um desmaio. Comecei a fazer tratamento, na época fui considerada um dos problemas mais sérios, porque o simples fato de ficar em pé por 5 minutos eu já desmaiava. E isso atrapalhou tudo, porque eu não estava mais tendo condições de trabalhar, eu cheguei a desmaiar no colo de pacientes, não podia fazer esforço físico, não podia subir escada. Então eu tive assim, eu fui privada de muitas coisas, não podia fazer nada que o meu coração acelerasse, senão eu desmaiava. Nesse período eu comecei a ter um quadro de depressão. Eu chegava a ficar agachada no cantinho da casa praticamente o dia inteiro. Porque eu ser da área da saúde, eu sabia os sintomas, eu tinha certeza que eu estava com depressão. Eu mesma comecei a tentar me ajudar, me autoajudar,
mas nada resolvia, nem medicamento, nem buscas, nem nada que eu fazia dava resultado. Era aquele vazio, aquela vontade de chorar. Pequenas situações eu já começava a chorar em prantos, eu já não conseguia mais trabalhar, eu não tinha força física para trabalhar. Eu não tinha força sequer para fazer a comida, para me alimentar. Eu tinha vontade de sumir. Eu tinha vontade de sair andando pelo mundo, tentando achar algum lugar onde eu me encaixasse. Nesse dia eu dobrei o joelho e eu pedi para Deus, me mostra um lugar. Me mostra onde eu estou errando. Me mostra, porque eu acredito que o Senhor existe e que a errada sou eu. E um dia, mudando o canal, eu sintonizei no canal da igreja e comecei a observar os testemunhos. Eu me peguei assistindo a programação de um lugar que eu cheguei a odiar. Eu cheguei, por falta de conhecimento, menosprezar. E aí eu comecei a assistir, a observar com atenção o que estava sendo falado, o que estava sendo apresentado, e aí eu comecei a observar que não era nada daquilo que eu imaginava. E aí eu anotei o endereço e eu saí andando pela rua. Eu passei algumas vezes pela porta, não conseguia enxergar a igreja. Parecia que ela estava invisível, mas eu insisti. Eu insisti e quando eu consegui entrar, foi algo assim, imediato. Eu senti paz na hora. Eu senti paz na hora. Eu cheguei até o altar. Estava no silêncio. E naquele silêncio eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi Deus no silêncio. Eu não sabia orar. Eu fiquei pensando, imaginando. O meu diálogo com Deus era mental. Eu não sabia como falar com Ele, mas eu percebi que Ele estava ali. Nesse dia eu saí da igreja, eu saí com a certeza que eu tinha encontrado o lugar certo, porque era uma paz tão grande. Eu voltei, eu deitei, eu consegui dormir essa noite. Eu consegui recuperar força para voltar na igreja no outro dia. E aquilo começou a me atrair. Então, cada dia, o dia amanhecia, eu já queria ir para a igreja. Eu percebi que eu sugava saúde ali dentro. Eu estava recebendo, é como se estivessem me dando uma injeção de ânimo, uma transfusão. Não de sangue, mas de espírito. Fui fazendo tudo que era orientado, eu fazia, eu obedecia, eu queria. E o meu maior desejo era conhecer o Deus que estava sendo apresentado ali. E eu decidi me batizar nas águas, eu renunciei a tudo de errado, eu queria uma vida nova. E eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Eu sabia que todas as demais coisas seriam acrescentadas. Então, foi a primeira palavra que eu introduzi. Eu sabia que qualquer coisa que eu quisesse na minha vida, eu só conseguiria, de fato e de verdade, se primeiramente eu tivesse o Espírito Santo. Eu buscava incessantemente. A única certeza que eu tinha é que um dia eu ia conseguir esse batismo. Até que chegou o dia. Foi um domingo. É um misto de vontade de chorar, vontade de sorrir. Nesse dia, mais do que esse sentimento de alegria, era a certeza
certeza dentro de mim que o Espírito Santo estava comigo, que eu nunca mais ia estar sozinha. Era certeza, era uma certeza dentro de mim que o Espírito Santo estaria comigo, me direcionando, me orientando, me amparando, me protegendo. Eu queria transbordar, ter mais, mais, mais. Eu recebi tudo o que eu precisava, eu recebi força, recebi ânimo, recebi saúde, disposição, alegria. Eu recebi intrepidez para falar desse Espírito. Essa força me fez começar a buscar almas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, como é uma promessa, as demais coisas começaram a ser acrescentadas na minha vida. Começou pela saúde. Hoje eu tenho uma saúde que me possibilita sair evangelizando. Hoje eu tenho meu próprio consultório. Profissionalmente eu tenho muito mais capacidade do que eu tinha. Eu, com o Espírito Santo, eu me senti completa. Eu estava de bem comigo. Posso dizer que eu me amava, eu me amo. E eu me vi aos 54 anos realizando um sonho, o sonho de toda mulher, que é se casar de branco, com toda a família do lado, a família que lá atrás estava destruída, ali assistindo mais uma vitória que o Espírito Santo me proporcionou. E hoje eu me sinto a pessoa mais realizada, a pessoa mais rica, a pessoa mais poderosa, porque eu tenho o Espírito Santo, porque não existe tesouro maior nessa terra. O Espírito Santo é tudo. É tudo. Sem o Espírito Santo, eu não tenho mais força para viver. Ele é que me dá todo o suporte para enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades. Não trocaria por nada no mundo. Nada. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração
Quando Deus apareceu para Abraão, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus empenhou a sua palavra, a sua autoridade, a sua divindade e a sua promessa 7 vezes a Abraão. E com essas bênçãos, ele foi bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, na Escola da Fé, participe do estudo da fé de Abraão. Lições e aprendizados que irão despertar a grandeza de Deus na sua vida. Você irá aprender como ser bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, o estudo da fé de Abraão, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Maravilha o testemunho da Célia, da doutora Célia, extraordinário. Olha, a gente fica tão feliz, sinceramente, eu fico tão feliz, que dá vontade de chorar aqui. A toca na nossa sensibilidade, porque, puxa vida, eu fico tão feliz, sabe por quê? Sabe o que mais me alegra, além dela ter alcançado a sua cura e o Espírito Santo, que eu fico felicíssimo, é de saber que Deus a conduziu para a Igreja Universal quando ela orou, quando ela disse: meu Deus, tem misericórdia, me mostra um caminho, me mostra o que eu tenho que fazer. Não é legal isso? Quer dizer, e foi conduzida pelo próprio Deus até a Igreja Universal do Reino de Deus, onde ela encontrou uma vida nova e uma família, etc, etc. Isso, minha amiga e meu amigo, é o salário de qualquer servo de Deus. É o salário de qualquer servo de Deus, especialmente quando ele é servo na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas nós vamos assistir agora mais um testemunho que arrebenta, que você vai gostar. Testemunho de fake news. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Jane Castro, tenho 43 anos. Antes de vir para a Igreja Universal, eu já conhecia a igreja por conta dos falatórios, tanto dos familiares, né, que falavam muito do Bispo Macedo, como nos jornais que eu lia, nas reportagens que eu via na televisão, onde falavam que ele era ladrão, que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas, que aquele não era uma igreja, que até eu ouvia falar muito que era uma seita, que era um lugar que ninguém deveria pisar os pés. O que mais me escandalizava é quando eu ouvia falar que a igreja, ela pegava as pessoas que já não tinham nada, já estavam com a vida já no fundo do poço e tirava o pouco que elas tinham. Eu pensava assim, ele é louco, ele é completamente louco, porque ele fala tudo o que ele fala, por isso eu achava ele sempre muito ousado e muito arrogante. Porque eu ficava, não, ele fala tudo isso e ainda usando a palavra de Deus, ele é louco, ele é totalmente sem noção, ele não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando. Eu ia à missa, como o católico tem o costume de ir aos domingos, né? A leitura da Bíblia era quase inexistente. Eu tinha uma Bíblia, mas ela ficava... Eu só sabia o Salmo 91 e o 23. Ficava sempre aberta lá, mas eu não lia a Bíblia. A minha vida era um fracasso, na verdade. Porque vida espiritual eu não tinha, uma vida espiritual. Eu era uma pessoa que eu tinha depressão. Quando eu me casei, eu casei acreditando até que poderia mudar isso, porque eu gostava, né, do meu esposo, de repente isso vai mudar. Mas, não, na verdade, não mudou nada. Então, eu era uma pessoa depressiva, eu tinha insônia, eu era muito nervosa de brigar com as pessoas sem nem saber o motivo. E eu era uma pessoa que eu tentava sempre passar uma alegria, mas dentro... E por mais que eu tentasse fazer isso para as pessoas me verem felizes, bem, mas eu não tinha essa alegria dentro de mim. Fui em psicólogo, psiquiatra,
tomei remédio para depressão controlado, os mais fortes que existem, todos, nunca deu nenhum resultado positivo. E eu peguei os medicamentos que eu tinha fortes, que eu tinha que tomar só um por dia, peguei vários comprimidos e tomei todos de uma vez. Eu pensei, pronto, agora é só esperar. Sentei no sofá e fiquei. Mas não aconteceu nada do que eu imaginava, não morri. Porém, tenho uma sobrinha, não de sobrinha de sangue, mas ela é casada com o meu sobrinho. Ela era da Igreja Universal. Eu só fui até a casa dela porque tinha um testemunho na vida dela, que ela conseguiu vencer um problema no casamento. Então eu falei, deixa eu perguntar para ela como é que ela tá, porque ela é feliz, eu vejo uma alegria diferente nela, eu vejo um brilho diferente nela. E conversando com ela, numa quarta-feira, ela me falou. Aí ela me fez o convite. Mas eu estava tão sofrida, eu já tinha batido em todas as portas. Eu falei, eu tenho que ir ver, porque eu já sei o que todo mundo fala e o que a mídia fala. Mas se ela está me chamando e eu vejo esse brilho nela, eu vou ver se realmente tem alguma coisa lá que possa me ajudar. Então nós chegamos lá, ficamos no primeiro banco sentada e eu já fui olhando, porque quando eu entrei eu já achei tudo muito diferente. Porque eu entrei e as pessoas já começaram a me cumprimentar como se já me conhecessem, e um carinho diferente, e aquilo me chamou muita atenção. Nesse trabalho, né, que a igreja tem também, das sextas-feiras, da depressão e tudo que fazia, cada vez que o pastor falava alguma coisa sobre o meu problema, eu me entregava naquele momento. Eu falava, é para mim essa oração. E eu fui vencendo a depressão. De repente eu já não tinha mais insônia. De repente eu já não me achava mais uma pessoa que precisava tirar a própria vida. Eu tinha vontade de viver. Pude conhecer realmente, né, a igreja, o trabalho dela, o como acolhem as pessoas, o carinho, o amor, a atenção, o respeito, independente da sua religião. Então aquilo me impactou, me trouxe uma coisa muito forte. Eu falei, nossa, como eu pude falar tanto deles. Então mudou totalmente a minha visão. Eu comecei a entender que, na verdade, eles sim queriam o bem de todos. Eu comecei a aprender a fé inteligente, comecei a entender que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, me tornei dizimista fiel, me batizei nas águas. Aquela Jane triste, depressiva, que tinha insônia, que chorava por qualquer coisa, ela não existia mais. Eu me tornei uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, me tornei uma pessoa de paz. E foi nesse lugar, o lugar onde eu tinha dito que eu nunca pisaria os pés. O lugar onde eu realmente fui batizada com o Espírito Santo, que é o maior tesouro que eu tenho na minha vida hoje. Foi nesse lugar que eu tive a melhor e maior das experiências na minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa. O Espírito Santo me transformou. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, eu sou empresária. Para quem não tinha desejo nem de sair de casa, eu amo trabalhar. Tenho 3 filhos, sou uma boa mãe, tenho um marido abençoado, sou uma boa esposa. Perdi muito tempo da minha vida, sofri muitos anos que eu poderia já ter tido essa alegria, essa paz. Perdi muita coisa que eu poderia não ter perdido se eu já tivesse buscado antes. Que as pessoas possam sim se dar essa oportunidade de conhecer o trabalho da Igreja Universal, de conhecer tudo o que é feito pela igreja, porque com certeza nunca mais a vida da pessoa que ela vai ser a mesma. Muito interessante, não é verdade? Minha amiga e meu amigo. Deus é Deus, continua sendo Deus. O que Ele foi no passado para os homens, para as pessoas no passado, aquelas pessoas sinceras, aquelas pessoas que, embora estivessem no pecado, mas eram sinceras, quando essas pessoas o invocavam, ele atendia, ele respondia, ele correspondia. Aquele Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, de Josué, de Davi, etc. Esse é o Deus que nós invocamos. Então, o que nós procuramos fazer? Presta atenção, hein?
Nós queremos trazer para você o Deus do passado para a sua vida presente. Só isso. Quando você entender que o Deus do passado funciona hoje da mesma forma como funcionou no passado, então você vai se entregar para ele, você vai crer nele e acontecer o milagre. Então essas pessoas, não importa a religião que ela professa, não importa o problema que ela tenha, não importa a situação cruel que ela esteja vivendo, não importa se é bandido ou se é mocinho, desde o momento em que elas aprendem a usar a fé com inteligência, não a fé com emoção, com sentimentos, mas com inteligência, a fé que pensa. Poxa, não é possível que o Deus do passado não funcione nos dias atuais como funcionava no passado. Ora, Deus não muda, é imutável. Não há como Deus mudar a maneira de ser. O que ele era, ele é, o que ele vai ser sempre. Quando Moisés perguntou, mas quem o Senhor está? Quem está falando comigo? A quem eu vou me dirigir? Eu vou me dirigir ao povo de Israel, mas em nome de quem? E Deus falou simplesmente, eu sou o que sou. Ele é, ele era, ele é e será sempre o mesmo. Então, se ele é o que era, o que ele fez, ele faz hoje. Mas é preciso que a pessoa o invoque na sinceridade, o invoque na verdade. Então, você vê, o mundo fala um monte de baboseiras a respeito da Igreja Universal, a meu respeito. O mundo critica a Igreja Universal com toda a ira, com toda a raiva. Por quê? Porque o mundo vive na mentira. E as pessoas que gostam da mentira se perdem na mentira. Mas as pessoas que vivem na mentira, ou pelo menos conhecem essas mentiras, e quando chegam no fundo do poço e que não tem outra porta aberta para elas, e vem na Igreja Universal, o que acontece? Deus mostra, se revela para elas de forma misericordiosa. Eu não estou insistindo aqui para você vir na Igreja Universal do Reino de Deus, não. Você está sofrendo, está gemendo e quer continuar sofrendo, o problema é seu, a vontade é sua. Mas se você é aquela pessoa, bom, eu vou dar uma chance para Deus, eu vou dar uma chance para mim, melhor dizendo. Eu vou me dar uma chance. Venha, não custa nada. E se você tem medo de ser roubada, não traga sua carteira, não. Venha do jeito que você está. Porque uma coisa nós garantimos roubar das pessoas, isso nós roubamos mesmo. Nós roubamos sua depressão, nós roubamos a sua ansiedade, nós roubamos a sua doença, nós roubamos o diabo, a vida sua que tem estado na mão do diabo. Nós roubamos a sua vida do inferno, essa é a realidade. Nós compramos a sua briga. Nós compramos, nós pagamos para ver se esse Deus que nós cremos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que em nome do Senhor Jesus faz a mesma coisa, vamos ver se ele faz ou não faz a mudança, a diferença na sua vida. Agora, se você quiser continuar sofrendo, quiser acreditar em mentiras, eu não posso fazer nada, esse problema é seu. Mas quem tem juízo, obedece, quem não tem, sofre. Vamos assistir mais um testemunho que aconteceu do ex-presidiário. Ex-presidiário. Do jeito que não tinha chance nenhuma, nem na prisão e muito menos aqui fora. Vamos assistir a vida dele, que foi a vida dele. Meu nome é Érico, moro em Indaiatuba. Eu cresci num lar totalmente perturbado. Minha mãe e meu pai viviam brigando. Meu pai mesmo, muitas vezes eu vi meu pai agredindo minha mãe, vi minha mãe xingando meu pai, eu vi minha mãe mandando meu pai embora de casa. E nessa daí minha mãe ficou tendo que cuidar de mim e do meu irmão. E a pensão que meu pai pagava não supria nossas necessidades. Comecei a usar droga, foi dentro da escola. Dentro da escola me ofereceram cocaína. E aquilo ali eu me senti achegado àquelas pessoas, porque querendo ou não, eles tinham mais do que eu. E dessas drogas que a gente usava, metade a gente usava, quer dizer, outra metade a gente vendia. Me chamaram para gerenciar uma biqueira. Eu era muito agressivo. Eu esperava alguém pisar na bola comigo para mim ter um motivo de até mesmo tirar a vida dela. Quando eu via algum erro da parte de alguma pessoa, principalmente que estava do meu lado, eu não tinha dó.
a minha vida não valia nada. Tipo, eu via a pessoa do meu lado se divertindo e eu ali triste, fechado, às vezes com depressão. E no meio desse sofrimento meu, chegaram a me convidar, fizeram o convite para mim no Força Jovem, na Igreja Universal lá da minha cidade, mas falava, não é para mim, ali é tudo pessoa de filhinho de papai, playboyzinho, que eu via as pessoas todas arrumadas, eu falava, não, aquilo ali não é para mim não, eu sou maloqueiro, eu não vou me dar bem ali no meio, não, voltei para trás. Quando eu fui preso, eu pensei desse jeito, falei, pô, se Jesus existe, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu tratava Jesus como um amuleto de sorte. Por dentro de minha depressão, continuava muito. É tanto que eu tentei até me matar já lá dentro. Eu cheguei a tomar, era diazepam, carbamazepina, eu cheguei a tomar vários daquele para mim ver se acabava meu sofrimento. E como de sempre, né, que sempre entre os pastores, eu escutei o pastor no rádio e a cadeia toda ficou quieta. Aí eu pensei comigo, eu falei, bom, peraí, eu sou preso, eu sou a pior raça que tem de ser humano. Eu me achava isso. O que eles querem aqui comigo? E naquela hora eu entendi. Eu falei, bom, peraí, se aquelas pessoas estavam lá dentro da igreja aquele dia, bem arrumada, é porque outra hora elas não eram assim. O Espírito Santo, quando me foi pregado sobre isso dentro do presídio, me disseram que a única coisa que dá a força para o ser humano é o Espírito Santo. Não tinha outra coisa. Então, eu decidi assumir do jeito que tem que ser. Eu descobri que tem que ter uma entrega. Eu deixei para trás. Eu não quis mais saber de droga, cigarro. O cigarro lá era muito caro, então cigarro lá valia dinheiro. Eu deixei tudo isso para trás. Para mim, aquilo ali já não valia mais nada. E eu passei a olhar para Jesus. A minha vida foi entregue para Jesus. Naquele dia eu comecei a focar naquilo. Então eu passei a praticar, eu passei a me entregar, eu passei a me dedicar a Jesus. Eu chamava Ele para morar em mim. Às vezes assim, eu estava passando por dificuldades, aí eu pegava, a Universal me trouxe uma Bíblia de capa amarela, que eu me lembro que é daqui do templo. Aí eu pegava aquela Bíblia, olhava ela, uma Bíblia bonita, bem linda. Aí eu ponhava a cabeça em cima dela, dobrava meu joelho e falava, meu Deus, fala comigo agora. O Senhor existe, eu sei que o Senhor existe, fala comigo agora. E abria. A hora que eu abria a palavra que eu lia, aquela palavra era o meu alimento. Era o que me mantinha de pé dentro daquele presídio. Como se o próprio Deus ali estivesse falando com a boca dele através daquela palavra. E eu lia aquela palavra, eu não precisava ler outra. Aquilo entrava dentro de mim e ficava. E aí quando eu via uma dificuldade, eu lembrava daquela palavra. Deus falava comigo em cima daquilo. Um dia eu estava andando, dando uma volta na quadra e conversando com Deus. Falei, poxa vida, meu Deus, eu saí daqui, eu não posso sair daqui qualquer um. Eu não posso sair daqui lá fora para roubar, para usar droga, eu não posso. Eu quero só o Senhor na minha vida, eu não quero mais nada. Para mim o Senhor pode até me deixar preso, mas eu quero o Senhor. E eu sentei num lugarzinho que tinha lá. Tinha umas pessoas andando assim em volta de mim naquele dia e foi uma coisa gloriosa. Aquilo veio, uma força assim que assim, não tem como explicar. Me deu vontade de chegar assim, pegar assim, o primeiro que estava na minha frente, chacoalhar, ó, Jesus está aqui, Ele vai te salvar. Meu Deus do céu, olha aqui para mim, Jesus está aqui do meu lado, Ele vai te ajudar. Meu Deus, me deu vontade de sair falando de Jesus para todo mundo. Aquele dia eu entrei dentro da minha cela, acho que eu fui até um pouco meio chato, porque eu sentava assim perto qualquer um que estava assim, eu abria a Bíblia e começava a querer ler a Bíblia inteira para o camarada do meu lado. Aí depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu entendi que Deus, Ele gosta de almas. Ele gosta de almas e a partir daquele dia eu não sentia vergonha. Eu não tinha mais vergonha de falar de Jesus para ninguém. Aí eu peguei, primeira visita que o pastor chegou lá, eu falei, pastor, eu quero fazer a obra. Eu falei assim, pastor, eu quero sair daqui e vestir essa camiseta que o senhor está vestindo. Eu quero sair daqui e fazer esse trabalho. Eu fazia reuniões com 2, 3 pessoas assim, eu pegava, vem aqui você, você já orou hoje? Falou, não orou, não orei, então vamos orar aqui, dá as mãos aqui, eu orava, falava uma palavra, falava de Jesus. Depois que eu recebi o Espírito Santo, uma coisa que eu nunca imaginei, que eu ia conseguir amar um agente penitenciário. Eu olhava para ele e falava assim, meu Deus do céu, por que eu brigava tanto com esse homem?
que ele fez tão de mal para mim, sendo que quem está aqui fui eu que procurei vir aqui. E eu olhava assim para ele e falava, meu Deus do céu, se der uma pessoa que Deus ama ele, por que eu tenho que odiar? Fiquei ainda mais 2 anos lá dentro, fiquei na fé firme, eu participava das reuniões que a Universal fazia lá dentro. E assim, eu sempre me mantive em fé, lendo a palavra, sempre, nunca esmureci, nunca. Pelo contrário, eu gostava de ajudar as pessoas lá dentro. E durante esses 2 anos, não foi fácil, não foi, mas com Deus tem que dar, com Deus tem que dar, não tem como dar errado. Parecia que Jesus, ele ficou todo esse tempo comigo. Quando eu estava preso, eu posso dizer assim, Jesus ficou preso comigo lá dentro. Ele me ajudava. Jesus era como se fosse o meu amigo. Onde que eu estava, ele estava ali junto comigo. Eu me sentia protegido, eu me sentia no colo dele. E quando eu saí, o primeiro lugar que eu procurei foi uma igreja universal. Eu cheguei lá, pedi orientação para o pastor, ele me levou em casa. Nesse caminho ele conversou comigo, ele me explicou como que ia ser aqui fora. E eu comecei a praticar. Hoje eu tenho minha esposa, sou casado com uma obreira de Deus, graças a Deus, Deus pôs uma mulher para cuidar de mim, Deus sempre cuidando. Quando as pessoas me olham, até minha família mesmo, ela fala, não, o Érico mudou. O Espírito Santo, para mim, é minha vida, é meu tudo. Sem ele eu não chego em lugar nenhum. Eu não consigo imaginar eu andando aqui sem ele. Sem ele é como se eu fosse vazio, como se eu não valesse nada. A minha vida sem ele não vale nada, essa é a palavra. Você está vendo, minha amiga? Esses testemunhos, se não falarem com você, se não sensibilizarem você para deixar esse orgulho, essa prepotência, essa forma de ser, minha amiga, eu não sei mais o que fazer, sinceramente eu não sei o que fazer, porque a mensagem que esse rapaz, ex-presidiário, ele conheceu Jesus dentro do presídio, como ele disse, eu não valia nada, eu era a última das criaturas, mas ele fez uma oração pequenininha, mas sincera, e veja o que Deus fez na vida dele, e é o que Deus quer fazer na sua vida. Deus, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para você uma coisa, não existe caso perdido para ele, não existe caso perdido para Deus, não existe. Ele é todo poderoso, ele é o Senhor, acima dele não tem nada, nem ar, não tem nada, ele é o Senhor de tudo, ele é o único soberano e o único digno de toda a honra e de toda a glória, e quem não se inclina diante dele, vai gemer, vai sofrer e Deus não vai poder fazer nada, porque ele só pode trabalhar na sua vida a partir do momento em que você se entrega essa vida, que, diga-se de passagem, é uma porcaria. Você diz assim, minha vida é uma porcaria. Pois é, se você entrega essa porcaria para Deus, do jeito que ela é, Deus vai transformá-la numa coisa fina, como aconteceu com o Érico. E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos falar com Deus. Você tem aí um copo com água, se não tem, pega rapidinho um copo com água, nós vamos entrar na presença dele em seu favor, para que essa porcaria de vida venha se transformar numa vida abundante, uma vida abençoada, uma vida de paz e alegria. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o teu nome, meu Senhor, porque o Senhor não dorme, o Senhor não envelhece, o Senhor não fica caduco, o Senhor não se desfaz, não, porque o Senhor é Espírito, e o Espírito do Altíssimo quer habitar
no corpo dessa criatura que me ouve, toda apodrecida pelas situações, pelas doenças, pelas enfermidades, pela depressão, pela ansiedade. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está pronto, sempre pronto para atender, ouvir o clamor dos que te invocam na sinceridade. Mas nem sempre as pessoas chegaram no fundo do poço, né? Porque enquanto elas podem se agarrar no meio da descida do poço, elas vão se agarrando, mas chega um momento que elas não aguentam mais. Elas chegam no seu limite. E é o que eu acredito que nesse momento essa criatura está me ouvindo, está nos seus limites. Eu sei. Então eu te peço, meu Pai, agora mesmo, nesse instante, manifesta a tua grandeza, a tua compaixão, o teu perdão. Manifesta a tua glória na vida dessa pessoa que diz: eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei porque eu vim a este mundo, eu não sei mais nada, mas se o Senhor existe, por favor, venha mudar a minha sorte. Então, meu Pai, eu te peço, vá ao encontro dela agora e torne possível o que até então tem sido impossível. Para a glória, louvor e honra do teu santíssimo nome, ó Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. Olha, quando Jesus me tocou, Ele mudou a minha vida. E quando tocou no Érico, Ele mudou a vida dele. Quando tocou nas demais pessoas, na doutora, na dentista, quando tocou, Célia, né? Quando tocou na doutora Célia, mudou a vida dela. Quando tocou nas pessoas que dão testemunho aqui, Ele muda a vida dessas pessoas. Ora, nesta quarta-feira, às 20h, aqui no Templo de Salomão, eu estarei conduzindo a reunião, não só no estudo de Abraão, mas na busca e recebimento do Espírito Santo. Se você vier com sede para receber o Espírito Santo, nesta quarta-feira eu te garanto que você vai recebê-lo, aqui no Templo de Salomão, às 20h. Ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus, onde quer que você vá com sede para receber o Espírito Santo, você vai receber o Espírito da vida. E nunca mais a sua vida será a mesma. Custa nada. Ou custa? O que você vai gastar? Dá um pulinho lá. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá.